diretamente do esgoto, mais próximo, está começando o pior, ou melhor, podcast da internet, o Podcast, onde a resenha e o trash talk, e a zoeira são prioridade. Eu sou, eu sou, eu sou o K, eu sou o K, e vou ser o anfitrião de você, durante esse projeto, esse tempo que vamos passar juntos. Então, bom, é, no episódio de hoje, nesse primeiro episódio, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre, sobre o assunto do momento. Vamos falar sobre Chainsaw Man, vamos falar sobre o filme de Chainsaw Man. Vamos falar sobre One Piece e também vamos falar sobre o Brasileirão, que está em sua reta final. Bom, bom, o filme de Chainsaw Man se não estou enganado, essa semana passada. Deixa eu ver aqui quando lançou. Chainsaw Man, o filme lançou em 30 de outubro. O filme de Chainsaw Man lançou em 30 de outubro aqui no Brasil. E eu ainda não vi o filme porque eu não tenho dinheiro, né? Porque eu tô sem dinheiro, né? Ser pobre é foda e foda no sentido ruim, não é pobre no sentido foda no sentido bom. É, e esse filme é a adaptação do Arco da Rise, se eu não estou enganado. É o Arco da Rise. E aí ignore o cachorro latindo de fundo, porque eu tô gravando, porque justamente quando eu decido gravar ele começa a latir. E bom, é, pelo que eu vi aqui, ele já tá com uma média boa de notas e públicos, né, de notas. É, ele tá com uma média boa de público e crítica, né? Deixa eu ver aqui, né? Na Crunchyroll, ele tá com uma nota de 4,5 de 5 e tá com 80%, um 80% de Just Watch. Sei lá que porra é essa. A sinopse do filme basicamente é: Denji finalmente vive como o temido Homem Motosserra, um jovem com um coração de demônio, que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Depois de um encontro marcante com a Máquina, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Rizzy, a misteriosa atendente de um café. É... Bom... Eu acho que esse filme tem grande chance de ser bom, né? Porque se você assistiu a primeira temporada de Chainsaw Man, tem grande chance de você gostar desse filme, né?
E. Tem grande chance de você gostar desse filme. É, eu ia pedir a opinião de mais alguém, só que eu tô gravando isso aqui sozinho. Eu tô gravando isso aqui sozinho. Então. É. Depois vamos. Agora vamos. É, mas eu tô gravando isso aqui sozinho, então. É. Bom. É. E depois, voltando para esse. Depois, voltando para o assunto de Chainsaw Man. Agora vamos falar um pouco de One Piece. É... Agora vamos falar um pouco de One Piece. Cara. Pera. É... Pra mim. Pra mim. One Piece é uma obra de arte, né? Mas eu já volto, só um minutinho.
É, bom, eu voltei, né? Eu tinha ido. Voltei, eu tinha saído, tinha dado uma saidinha aqui do estúdio rapidinho. E, bom, é. Onde eu tava? Ah, falando de One Piece. Bom, é. Eu. Falando de One Piece. Bom, como aqui. Como aqui vamos falar bastante de One Piece, eu gostaria de. Vamos ver aqui, procurar aqui. Beleza. O. Cara, o capítulo 1164 de One Piece foi, ó, uma coisa linda, né? Porque o. Já tá quase no. Já tá no. Já vai pro 1165, mas. Né? Vamos falar aqui, vamos comentar sobre 1164. Os spoilers, né? Que saíram semana passada. O. A gente sempre achava que o Fox era um grande filho da puta, né? Que ele era um grande filho da puta. Mas o cara na verdade era um cara. O Rock na verdade era um cara legal que só queria ajudar a família dele, né? É, e. E essa parada de Garp e Roger contra ele foi porque ele tinha virado demônio, né? Tinha virado um demônio após tentar lutar contra o Cramunhão em pessoa, vulgo Imu. É, é. Aí eles o Imu tinha pedido para ele para ele matar para ele matar a mulher e o filho. Que no caso o filho é o filho é o Barba Negra. Para quem não sabia, né? E sempre teve essa teoria de que e sempre tinha essa dúvida o navio do Chebe, sobre o navio do Bar, sobre qual era a relação do Barba Negra com Shebeck, porque usavam um navio chamado porque o nome do Barba Negra, porque o nome do navio do Barba Negra é Sabre de Shebeck, certo? Certo. Mas e que ele é o herdeiro da vontade do Shebeck. Mas por quê? Era essa pergunta que a gente tinha que tava no ar. Por que o Barba Negra, o nome do navio do Barba Negra é Sabre de Shebeck e por que ele é o herdeiro da vontade do Shebeck? Porque o Shebeck é pai dele. Simplesmente por isso. E também porque. É, e também o herdeiro da vontade de Shebeck é basicamente a parada da vontade herdada. Né? Que o Roger, a vontade herdada do Roger, a vontade do Roger passou pro Luffy e a do Rox passou pro Barba Negra, né? Tipo assim, o e tipo, hum,
essa parada do. Tipo, essa parada da vontade herdada, cara, tá muito presente em One Piece. Tipo, a vontade herdada do. A vontade herdada do Roger passou pro Luffy. E a vontade herdada e a vontade do Shebeck passou por Barba Negra. Qual. Aí. Aí você. Aí. Qual se. Tipo, aí. Vem surge a pergunta no ar. Qual é a vontade do Shebeck? A vontade herdada que passou do Shebeck pro filho dele, o Barba Negra. A vontade herdada do Shebeck, a vontade do Shebeck que o Barba Negra herdou dele é ser rei do mundo. É ser rei do mundo. E a vontade herdada do Roger, o Luffy, a gente ainda não sabe qual é. Porque o sonho principal do Luffy é ser rei dos piratas, né? A vontade principal do Luffy é ser rei dos piratas. Mas esse não é o sonho principal dele. Esse não é todo o sonho dele. O sonho dele é ser rei dos piratas e tem mais alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Mas partindo para o campo da teoria e da teoria e da especulação, eu acho que o outro sonho do Luffy é fazer um festão com um festão com todo mundo. E supunhamos que o sonho do Luffy seja esse. Suponhamos que o sonho do Luffy seja esse. Dar um festão com. Dar o maior banquete do mundo de One Piece. Né? Como esse é o primeiro. Como essa é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast na minha vida, eu não. Eu. Vai. Isso vai ficar com som de mastigação de fundo mesmo, porque eu tô gravando isso. Eu tô gravando esse podcast na mesma hora que eu estou jantando. Então. Então é isso. E eu também não sei como gravar. Eu também nunca gravei um podcast na vida. Então eu não sei que programa usar. Eu tô usando o OBS. É. Tá. É. Então, essa parada do Roger, do incidente de God Valley, não é nada tipo Garp do Roger contra o Shebeck. Não é nada mais, nada menos do que o Shebeck pedindo pra eles matarem ele. Mas, aí, tá, beleza. O Garp e o Roger contra o Shebeck foi um pedido do próprio Shebeck pro Garp, pros dois matarem ele. Mas, como a ilha de God Valley desapareceu do mapa? Eu ainda. Isso. Não, só quarta-feira. Quarta-feira. É, eu tava. É. Você. Quem foi a pessoa capaz, ou o que causou, quem ou o que causou a destruição, a completa destruição de God Valley? Que, quem fez God Valley sumir do mapa completamente? Como tá dizendo aqui nos spoilers, é. Shebeck, acho que David Jones era o antigo rei do mundo. Tipo assim, o Sheb. O. É.
O Shebeck acha que o David Jones, né, que é o seu ancestral, foi o primeiro rei do mundo, né? Lá o governante do reino antigo. E ele também se transformou completamente no cara preta. As duas são tuas. Tava assim. É. E o Shebeck se transforma completamente em um cara preta após tentar lutar contra o Cramunhão em pessoa. É, cara, tu vai tentar lutar contra o Cramunhão em pessoa? Você é o quê? Você é o quê? Doido? Maluco? O Shebeck ele derrotou a Big Mom e o Kaido. E o Kaido. Porque sim. Aí, aí é agora que o Gold que o MVP de God Valley aparece. O Kuma. Ele que é o verdadeiro herói de God Valley. Mas pra Marinha, o grande herói de God Valley é o Garp. A Marinha que se foda. Mas pra Marinha, o grande herói de God Valley, mas pra Marinha, o grande herói de God Valley é o Garp. Foda-se. Kuma salva Eris e Teach usando sua fruta, enviando-os para longe, né? O Kuma, ele usou lá a fruta dele para salvar a esposa e a mulher, a esposa e o filho do Shebeck, né? Vulgo Eris e o Teach, vulgo Barba Negra, enviando eles para longe, sendo que a Eris disse que ia encontrar com ia se encontrar com, queria encontrar com ele em Lulúzia. Mas pelo que aconteceu, pelo andar da carruagem, pelo mas a gente viu que por A mais B que isso não deu certo, né? É, o Imu ordenou que o Rox matasse todo mundo na ilha, né? Aí o Rox pediu pro Garp e pro Roger para matarem ele. E assim, e assim o famoso clímax de God Valley começa, vamos dizer assim. Eu acho que foi daí, acho que foi isso que causou o desaparecimento completo de God Valley da história. Porque simplesmente os três bichos mais, os três são os personagens mais fortes de One Piece do passado. O, simplesmente os três personagens mais fortes de One Piece do passado, sabe? É... Acho que são os personagens mais fortes de One Piece do passado. Bom, eu acho que depois disso, eu acho que depois disso é que God Valley realmente acabou, né? Sumiu do mapa. E junto com ele foi. E junto com God Valley o Shebeck também o Shebeck também morreu. E com isso, tanto o God Valley quanto o Shebeck foram apagados da história, né? Foram apagados da história. Como, sei lá, como se simplesmente tivessem passando uma borracha no nome deles, né?
É, e tipo assim, como eu tô assistindo One Piece recentemente. Eu comecei a assistir. Eu também. Eu também. Eu disse, né? Eu disse no começo do mês passado. Eu disse no começo do mês passado que a gente poderia ter, né? Quem assiste One Piece, né? Pela Netflix, poderia ter o resto de Zou em novembro e o resto de Zou em novembro e Holy Cake em dezembro. Só que, a Netflix lançou o final do arco de Zou agora em novembro e o começo do arco de Holy Cake agora em novembro. Ou seja, em dezembro podemos ter o final do arco de Holy Cake, as lá, duas últimas partes, né? Duas, três últimas partes. Ou seja, duas, três últimas partes do arco de Holy Cake. E em janeiro já já vamos entrar em janeiro, já podemos estar no arco de um ano, né? Janeiro de 2026 já podemos estar no arco de um ano. Aí se continuar assim, lá pra março já vamos ter o Gear 5 dublado, né? Bom, talvez vá ser assim. Talvez a gente consiga ter o arco de o, o Gear 5 dublado, né? E bom, é, é pra quem não sabe, o arco de Holy Cake é o arco meio que do resgate do Sanji. Por, é, esse é o arco que digamos do resgate do Sanji, porque o Sanji, eu digo resgate entre aspas porque ele não foi sequestrado igual a Robin foi em Ines Lobby, né? Ele simplesmente se entregou ele simplesmente falou assim: "Ah, tá, vai, me leva. Vai, me leva. Vai". É, porque falaram alguma coisa lá no pé do ouvido dele. Falaram alguma coisa lá no pé do ouvido dele que que eu desconfio que seja que tem alguma coisa a ver com relacionada com alguma coisa a ver com o Zef, eu acho eu. E bom, é, onde tem aquela cena do Sanji enfiando a porrada no Luffy. Porque mas aquela cena que todo fã de One Piece todo fã de One Piece não gosta, tipo, dói, todo que dói em todo fã de One Piece. É, e também tem a luta do Luffy com o brabíssimo do Katakuri, né? E onde vemos o Brook sendo o MVP do arco, né? É... Onde vemos o Brook ser o MVP do arco. E, bom, é... tá. Agora mudando de One Piece para Brasileirão, né? Agora, mudando de One Piece para Brasileirão, se abrirmos aqui a, a tabela do Brasileirão, quando eu digo Brasileirão, as duas divisões principais, tá? A A e a B.
a gente abrir Brasileirão. Beleza. Se a gente abrir aqui a classificação. Tá, peraí. Deixa eu dar um jeito aqui. Classificação de Brasileirão Série A. Isso. Se a gente pegar aqui a tabela, podemos ver que o Sport. Peraí, só um minutinho. Podemos ver aqui que o Sport já está basicamente rebaixado. É o Lanterna com 30 jogos, 2 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. O Lanterna com 17 pontos em 30 jogos. Duas vitórias apenas contra Grêmio e Corinthians. 11 derrotas, 11 empates e 17 derrotas. 17 derrotas com 22 gols marcados e quase 50 gols sofridos, o que dá um saldo negativo de menos 27, né? Já o Palmeiras, que é o líder, né, tem 65 pontos em 30 jogos. Tem 65 pontos em 30 jogos, com 20 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 55 gols marcados e 26 gols sofridos, o que dá um saldo positivo de 29 pontos. O que dá um saldo positivo de 29. E a grande surpresa do campeonato, o Mirassol. A grande surpresa do Mirassol em quarto, com 56 pontos. Com 56 pontos em 31 jogos, com 15 vitórias. Com 15 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. 42 gols marcados. Com 15 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. 52 gols marcados e 31 gols sofridos, o que dá um saldo positivo de 21. Né? E sendo assim, a tabela do Brasileirão atualmente está com Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro e Mirassol em quarto. O Mirassol fecha o G4, né, a turma da Libertadores. Agora a turma da pré-Libertadores. Temos o Bahia em quinto, o Botafogo em sexto e o Botafogo em sexto. Agora a galera que está brigando, agora a galera que está brigando por Libertadores, que é o Fluminense em sétimo, o São Paulo em oitavo e o Vasco em nono. Agora a galera que está brigando, agora a galera do meio de tabela. O Corinthians em décimo, o Grêmio em 11º e o Ceará em 12º, que fecham a zona da essa é a galera do meio da tabela. Agora a galera que não está brigando nem por Sul-Americana nem contra o rebaixamento, que é o Atlético Mineiro em 13º, o Bragantino em 14º e o Internacional em 15º. E agora a galera que está brigando contra o rebaixamento, que é o Santos de Neymar em 16º, o Vitória em 17º, o Fortaleza em 18º,
o Juventude em 19º e o nosso primeiro rebaixado, o, o Sport com o Sport com 17 pontos. E se você for ver aqui os próximos jogos, quarta-feira o Sport pega o Juventude, é confronto de lanterna contra vice-lanterna. O Vitória pega o Inter, o Bragantino pega o Corinthians, tem o clássico Botafogo e Vasco, Grêmio pega o Cruzeiro, Atlético Mineiro pega o Bahia, que vem de vitória, o São Paulo pega o Flamengo, o Fluminense pega o Mirassol, tem clássico do tem o derby do Castelão, que é Ceará e Fortaleza, e também tem o clássico Palmeiras e Santos. E esse clássico fecha a rodada quinta-feira às 9h30. É. Bom, se o Flamengo tropeçar contra o São Paulo e o Palmeiras ganhar do Santos, a diferença entre os dois, que é de um ponto, cai para 4, aumenta para 4. A diferença dos dois, que é de apenas um ponto, aumenta para 4. Mas se o Palmeiras vencer e o Flamengo também vencer, a diferença dos dois continua por um ponto, continua em um ponto. Mas se o Palmeiras tropeçar contra o Santos e o Flamengo ganhar do São Paulo, o Flamengo assume a liderança e fica um ponto atrás e fica um ponto na frente do Palmeiras. E os artilheiros do campeonato atual? Os atuais artilheiros do campeonato são os cinco artilheiros. Os cinco principais artilheiros. É o Caio Jorge do Cruzeiro com 17. O queridinho da torcida do Flamengo, Arrascaeta, com 16. O Pirata Verrete com 14. O Tigrinho com 13. E o varão flamenguista Pedro com 12. Agora, em assistências, temos em primeiro o queridinho da torcida do Flamengo, Arrascaeta, com 12. Atrás dele, com 7 assistências. Lá ele, com 7 assistências. Temos o Lucas Piton, do Vasco, e o Maurício do Palmeiras. Agora com 6 assistências, temos 4 pessoas. O Caio Jorge do Cruzeiro, e o Matheus Pereira do Cruzeiro, o PH do Vasco, que foi de novo convocado para a seleção, e o Pedro do Flamengo. E disparado com 13 cartões amarelos, temos o Alexander Barbosa do Botafogo. Primeira vez que o Botafogo aparece nesse ranking. O Gabriel Franco do Bragantino com 10. O Kaique Bruno do Cruzeiro com 10.
Também o Lucas Lima do Santos com 10, né? Agora, tipo, temos 5 jogadores empatados com 10 cartões amarelos. O Gabriel Franco, do Bragantino. O Kaique Bruno, do Cruzeiro. O Lucas Lima, do Sport. O Lucas Romero, do Cruzeiro. E o Mateuzinho, do Corinthians. Todos esses têm 10 cartões amarelos. Agora, em número de cartões vermelhos, temos o Dodô, do Vitória. O Jean Lucas, do Bahia. E o Júnior Alonso. E o Lianco, do Atlético Mineiro. Todos esses com 2 cartões vermelhos. E agora é uma galerinha com 5 cartões, com um cartão vermelho só. O Alisson, do Inter. O Arthur e o Gabriel Granto, do Grêmio. O Gerson, que hoje está no Zenit. O Caleri, que está machucado. O Jonathan Jesus, do Cruzeiro. O Andrés Hurtado, do Bragantino. O Marinho do Fortaleza. O Matheus Fogaça, do Botafogo, do Vitória. O Felipe Coutinho, do Vasco. E o Ronaldo, do Inter. Todos esses têm um cartão vermelho. Eu fiz uma simulação do Campeonato Brasileiro recentemente. Vamos ver aqui. Aqui. Essa é a simulação que eu fiz. Como vocês podem ver aqui, eu já simulei a última rodada. Eu simulei a última rodada. Eu simulei tudo até a última rodada, né? Como vocês podem ver aqui, na minha simulação, caíram Santos e Grêmio. Caíram Santos, Grêmio e Vitória, né? Caíram Santos, Grêmio e Vitória. E o Paulo, tipo, essa foi a minha tabela, né? O Palmeiras foi campeão com uma larga vantagem, né? Uma vantagem de 6 pontos pro Flamengo. 6? Uma vantagem de 6 pontos pro Flamengo. O Flamengo ficou em segundo com 77. O Cruzeiro ficou em terceiro com 71. O Mirassol ficou em quarto com 70. Olha só, o Mirassol se manteve no topo até o final do campeonato. O Botafogo ficou em quinto com 58, com 60. E o Vasco ficou em sexto com 58. O Botafogo ficou em quinto com 60 e o Vasco em sexto com 58. Né? Ou seja, na minha simulação, o Vasco pegou pré-Libertadores. O Bahia ficou em sétimo com 58. O Fluminense com 53 ficou em oitavo. O Corinthians ficou em nono com 48. O São Paulo ficou com 47. Ceará e Bragantino ficaram com 46. Fortaleza ficou com 45. Os mágicos 45 pontos. O Juventude, o Galo e o Inter ficaram com 44. E os rebaixados foram Santos com 42, Grêmio com 40, Vitória com 36 e o Sport, que foi rebaixado na lanterna com 24 pontos. Aí dentro, 24. E os últimos jogos foram esses. O Fluminense ganhou do Bahia por 1-0. O Corinthians ganhou do Juventude por 2-0. O Bahia, na minha simulação, Fluminense ganha do Bahia por 1-0. Corinthians ganha do Juventude por 2-0. O Flamengo perde para o Mirassol por 3-2. O Inter perde para o Bragantino por 2-1. O Ceará ganha do Palmeiras, que aí possivelmente já seria campeão, por 3-1. Botafogo e Fortaleza empatam em 1-1. O Santos já rebaixado, ganha por 1-0 do Cruzeiro. O Vasco ganha do Galo por 2-1. Vitória e São Paulo empatam em 2-2. E o já rebaixado Grêmio e o já rebaixado Sport
ganha do Santos por 2 do São Paulo, do Grêmio por 2-0. É... Essa foi a minha simulação do Brasileirão, né? É, e tá. Enquanto isso, vamos ver aqui. 91%, né? Eu tô, como vocês podem, é meio off-topic aqui, né? Mas como vocês podem ver, eu tô baixando o Batman Arkham City pra gente. Muito provavelmente eu faço igual eu fiz com, muito provavelmente eu faço igual eu fiz com o Knight e o Origins no canal. Eu trago um vídeo dele que pra mim esse jogo pra mim é o melhor. Esse jogo pra mim é o melhor jogo pra mim é o melhor jogo de herói que existe. O melhor da saga Arkham, né? O Arkham City. É... 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 E pra mim, pra mim a saga Arkham acabou no Knight. Vamos deixar claro, né? Porque aqui porque não falamos sobre o jogo do Esquadrão Suicida aqui, né? É... Bom, 50, bom, 50 minutinhos, 50 minutinhos, né, de falação, 50 minutinhos de resenha, né? Eu acho que tá bom. Eu vou tentar trazer algum convidado. Eu vou tentar trazer convidados a partir do próximo vídeo, a partir do próximo podcast, que muito provavelmente é planejado para sair no domingo, né? É planejado para sair no domingo, então é isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast, né? Diretamente do esgoto. É, e agora eu vou indo, e agora eu vou indo nessa. Agora eu vou indo nessa porque, e agora eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui.